Olá pessoal, este é o canal Semeando a Palavra. Vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Mas antes de mais nada eu faço aquele pedido que eu tenho feito com muita insistência para vocês. Não esquece de colocar o seu like, não esquece de comentar, fazer um comentário sobre o que você achou da mensagem, o que a mensagem falou com você. É muito importante que isso seja feito dessa forma. Outra coisa, compartilhe esse vídeo com todas as suas redes sociais, com todos os seus contatos. E se você não for inscrito ainda, se inscreva no canal. Isso que você vai fazer, esses 3 pedidozinhos que eu estou te fazendo, vai trazer relevância do canal. E esse canal vai conseguir transmitir essa mensagem para muito mais pessoas. Então, o nosso objetivo principal é semear a palavra de Deus. Você fazendo isso, você vai estar me ajudando e ajudando que a palavra de Deus alcance muitas pessoas. Nós vamos agora a uma breve vinheta e logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Aguarde aí só um minutinho. Muito bem, obrigado por você ter me esperado até aqui. Se você tiver de posse da palavra de Deus, que é a Bíblia, abra comigo. No livro de Colossenses, capítulo 3, nós vamos ler os versos 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor, que é que estáis servindo. Ou seja, a Bíblia diz aqui que nós, quando fazemos as coisas, precisamos fazer como se estivéssemos fazendo ao Senhor e não a homens. E a nossa recompensa é o próprio Senhor Jesus. A nossa recompensa é a salvação. A nossa herança, ela vem do Senhor. Amém? Então vamos falar um pouquinho, queridos, sobre vida cristã. Hoje nós temos vivido tempos em que o Evangelho se tornou muito popular. A gente encontra igrejas evangélicas em toda parte do nosso país. Isso é muito bom, tá? Isso é muito bom porque aonde uma igreja está aberta, a gente sabe que Deus está presente naquele lugar. Claro, temos que olhar que igreja é essa. Essa igreja, quem está no centro dela é Jesus, então essa igreja é a igreja do Senhor. Não importa a placa que está do lado de fora, importa que Jesus é o centro dela. Então, nós vemos hoje em dia que as igrejas, elas têm crescido muito. Tem acontecido muitas reuniões valiosas, grandiosas. Nós vemos aí, às vezes, em alguns centros de convenções, aí, alguns pastores que vão ministrar a palavra, que juntam milhares de pessoas naquele lugar. Pessoas ali que estão ouvindo a palavra, que estão chorando, se quebrantando diante do Senhor. Mas eu faço uma pergunta para todos nós que estamos aqui. Será que aquilo ali é uma coisa que realmente ela tem sido uma situação verdadeira na vida dessas pessoas? Ou tem sido uma coisa de momento? Sabe? Às vezes a pessoa vai numa reunião dessa, ela se quebranta, ela chora, ela fica emocionada por causa do que ela ouviu. A palavra nos confronta, isso é uma realidade. A palavra sempre vai nos confrontar. E quando nós ouvimos a palavra, aquilo ali vem trazer ali uma certa confrontação a mim e a você. A pessoa fica passando naquele momento, ela passa por um momento de reflexão. Só que depois aquela pessoa retorna a fazer tudo novamente como era. E é isso que não pode acontecer. Se nós fizermos isso, nós vamos estar banalizando o Evangelho. E o nosso papel não é esse. O nosso papel é caminhar com Cristo, é fazer aquilo que é certo. Então nós vamos fazer uma reflexão aqui nesse momento, nesta mensagem, sobre o que é a vida cristã, que o título da mensagem é esse, definindo a vida cristã. A vida cristã, ela pode ser definida como uma jornada de transformação e crescimento baseada na fé em Cristo Jesus. Ela é um estilo de vida que busca refletir os ensinamentos e o caráter de Cristo, motivado pelo amor a Deus e ao próximo. 2 situações eu quero falar para nós aqui. Primeiro, o Evangelho não é religião, o que muita gente fala.
Às vezes a pessoa fala, tal pessoa ela é religiosa, ela é evangélica. Então eles tratam o evangelho como religião, mas o evangelho não é religião. Evangelho é um estilo de vida que foi deixado por Jesus. E quando nós entendemos isso, nós passamos a viver o verdadeiro evangelho. A outra situação é que ele é motivado pelo amor a Deus e ao próximo. Então, nós temos uma direção. A nossa direção é Deus, a nossa direção é Cristo. E junto com essa direção nós temos pessoas que estão ao nosso lado que nós temos que amar. Por isso a palavra diz que é motivado pelo amor. Então, eu e você que estamos aqui, eu ministrando essa palavra e você me ouvindo, nós temos que pensar que a vida cristã ela não é apenas aquele momento que você vai para a igreja 2, 3 dias na semana, que você participa de uma reunião dessa e a gente fala assim, eu sou crente, eu sou cristão. Vamos ver como é que está a nossa vida, vamos ver se nós estamos agindo conforme aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então eu quero trazer para nós, nesse dia, nessa mensagem, esta reflexão. Quero trazer para nós as principais características da vida cristã, claro que não são todas, existem outras características, mas eu vou trazer algumas delas aqui para nos confrontar e para que nós façamos uma reflexão. E isso é para todos, para quem está dentro de uma igreja e para quem não está. Se a pessoa assistir essa mensagem, que ela possa refletir sobre isso. E a primeira situação que eu quero trazer para nós é o relacionamento com Deus. Começa ao receber Jesus como Senhor e Salvador. Quando nós, numa igreja, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós passamos naquele tempo, naquele momento, a ter um relacionamento com Deus, resultando em uma relação pessoal, na qual a pessoa é vista como filho amado. A partir do momento que eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa a integrar a nossa vida e nós passamos naquele momento, deixamos de ser uma criatura e passamos a ser filhos, passamos a ser um seguidor, passamos a ser um servo do Senhor. Então isso é uma coisa muito importante que a vida cristã vem nos mostrar, que é relacionamento com Deus. Como é que eu posso ter um relacionamento com uma pessoa se eu não estou próximo dela? Então o relacionamento com Deus ele vai trazer também uma proximidade nossa com o Evangelho, nossa com Cristo, nossa com a igreja. A palavra de Deus diz lá no livro de Salmo 133, fala sobre a comunhão. No verso 3, ele deixa bem explícito que onde há comunhão é onde Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Então nós precisamos ter isso na nossa vida. Nós precisamos buscar isso no nosso dia a dia. É muito importante que a gente entenda isso. Relacionamento com Deus é isso. Outra situação é a vida pela fé. A fé é o firme fundamento daquilo que se espera, porém aquilo que nós não vemos. E essa fé, a fé que nós temos no Senhor, a fé que nós temos na vida eterna, a fé que nós temos nos milagres, nas promessas do Senhor, ela tem que estar muito viva dentro de nós. Se nós queremos ter uma vida cristã correta, a fé ela tem que fazer parte. Há o relacionamento com Deus, mas a fé ela tem que estar ali paralelamente juntas. É vivida pela fé em Cristo, no caso a nossa vida pela fé, não por esforço próprio ou por merecimento. A salvação é um presente de Deus e a fé é a base para este relacionamento diário e a confiança nele. Então, se nós queremos ter se nós buscamos um relacionamento com Deus, a fé tem que estar junto. Nós temos que, através da fé, estar realmente tendo a certeza. Nós temos que ter a confiança. E esse relacionamento precisa ser diário. Não é um relacionamento somente nos dias que você vai num culto. Não é um relacionamento no dia que você foi convidado para uma festa na igreja. É um relacionamento diário, independente da igreja. Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor na terra. Mas para que nós possamos realmente ser essa igreja do Senhor na terra, o nosso relacionamento com Deus tem que ser constante, tem que ser diário. Eu não posso buscar aquele relacionamento com Deus nos dias que eu vou no culto. Porque na realidade o nosso culto não é lá na igreja, ele começa quando o nosso dia amanhece. Quando nós colocamos os pés fora da nossa cama, nós precisamos agradecer ao Senhor por mais um dia e pedir a Ele
que Ele esteja conosco, nos guiando naquele dia. Nós precisamos buscar ao Senhor em todo tempo. Então isso é vida de fé. Uma outra situação também é a obediência e submissão. Envolve a submissão à vontade de Deus, revelada nas Escrituras. Isso significa viver de acordo com o que Deus considera certo, mesmo quando é desafiador. Às vezes, aquilo que nós vamos ver na nossa frente vai trazer um certo desafio. Mas se nós temos uma vida verdadeira com Deus, esse desafio vai ser vencido. Eu e você podemos vencer os desafios. Jesus falou que no mundo teríamos aflições. Vamos dizer que esses desafios vão nos trazer algumas aflições, mas Jesus também falou que nós podemos vencer o mundo porque Ele venceu. Então nós temos que buscar isso. Temos que buscar no nosso dia a dia vamos dizer assim, essa obediência e essa submissão à palavra de Deus. Que é a palavra de Deus que vai nos conduzir da forma correta. Uma outra coisa que nós precisamos ter, se nós queremos ter uma vida cristã adequada, precisamos de transformação interior. O Evangelho não é algo que muda você do lado de fora. O Evangelho muda você do lado de dentro, trazendo para o lado de fora. Uma coisa curiosa que acontece muitas vezes, eu já vi acontecer com pessoas, até mesmo da nossa família, pessoas que não tinham vida com Deus. Eram pessoas mundanas, pessoas que tinham seus vícios, que tinham seus hábitos errados, mas um dia essas pessoas se converteram. E a gente percebe que ao longo daquele tempo, dali para frente, você começa a perceber uma mudança naquela pessoa que muda até externamente, mas a mudança começou lá dentro, quando a pessoa aceitou Jesus e se permitiu ser transformada. Isso acontece. Eu já contei isso que eu vou falar agora algumas vezes em algumas mensagens minhas, até mesmo mensagens que eu faço na igreja, como mensagens que eu trago aqui no YouTube. Certa vez, uma pessoa, eu havia voltado aos caminhos do Senhor, que eu vivi alguns anos longe, eu havia voltado aos caminhos do Senhor e numa empresa onde eu trabalhava, eu entrei na Copa para tomar um café, uma pessoa me viu, me cumprimentou e falou assim para mim: Milton, você tem alguma coisa que está diferente em você, o que você está fazendo? Está fazendo alguma dieta? Eu falei: não. Você mudou alguma coisa na vestimenta? Não. Não sei, tem alguma coisa diferente em você. Isso já fazia algum tempo que eu tinha voltado para o Evangelho, mas eu não comentei com ninguém. Algumas pessoas sabiam, você não fica com uma placa dizendo que você agora é crente. Somente aqueles que estão mais contigo ali no dia a dia. Eu sei que o tempo passou, até que um dia eu voltei lá na empresa, na matriz da nossa empresa, e entrei na Copa para tomar um café. Essa pessoa chegou ali, me cumprimentou, e de repente surgiu um outro irmão ali no meio da conversa que me viu e me cumprimentou com a paz do Senhor. Quando ele me cumprimentou com a paz do Senhor, eu retribuí o cumprimento, e aí aquela pessoa que inicialmente, há um tempo atrás, há uns meses atrás, havia perguntado o que tinha mudado em mim, e eu falei que não tinha mudado nada, ela virou para mim e falou assim: agora eu entendi o que mudou em você. Você se converteu? Eu falei: eu voltei para Cristo. Ela falou: é por isso que eu notei alguma coisa diferente em você, mas que olhando no espelho a gente não consegue notar. O que é? É o Espírito. É a presença do Espírito Santo na tua vida, na minha vida, que muda a nossa conduta, que muda a cada um de nós de dentro para fora. Você não percebe, mas é uma mudança. Porque se uma pessoa dizer que se converteu, mas ela continua mantendo os mesmos hábitos errados, alguma coisa está errada. Se ela continua mantendo os mesmos hábitos que não são aprovados pela palavra de Deus, tem alguma coisa errada. Então nós precisamos ter esse discernimento, que a transformação ela tem que ser interior, mas ela vai também mostrar na nossa parte exterior. Amor e serviço é outra situação que nós temos que ver se nós somos um cristão verdadeiro, se nós temos uma vida cristã verdadeira. É marcada pelo amor a Deus e ao próximo, incluindo amar até mesmo os inimigos. Uma coisa que eu fiz quando eu voltei aos caminhos do Senhor, eu tinha algumas pessoas que eu andava meio estremecida o meu relacionamento. Eu procurei algumas pessoas depois, não imediatamente após, mas algum tempo depois, e fui pedir perdão para elas. As pessoas, muitas delas não entenderam porque que eu estava pedindo perdão, e eu falei: olha, eu fiz um novo concerto com Deus.
e eu preciso que você me perdoe. E a pessoa dizia, mas você não me fez nada. Eu falei, não, eu fiz alguma coisa assim, que talvez você não está lembrado. Teve um dia, eu fiquei chateado com você por isso ou por aquilo, mas eu quero que você me perdoe, porque eu não quero carregar mágoa de ninguém. A pessoa, não, meu, você está perdoado, que isso? Não tem motivo para isso, mas eu tinha no meu coração que eu precisava daquele perdão. Mas por quê? Porque quando você vem para os caminhos do Senhor, esse amor, ele tem que aflorar em você. Esse amor que vem de Deus, ele tem que aflorar em você. E se tem alguém no teu meio social que você de alguma forma teve um relacionamento que foi abalado, foi estremecido, conserte isso. É a melhor coisa, porque é uma das demonstrações que você vai dar de que realmente você está mudando, que a palavra de Deus está fazendo efeito na tua vida. Aquelas pessoas que muitas vezes se convertem, se batizam, tomam ceia, e às vezes quando se fala de Deus, ela fala assim, não, eu não consigo perdoar fulano. Me desculpe, essa pessoa precisa se converter, porque não tem como. Eu não estou dizendo que você vai perdoar a pessoa e vai andar com ela a tiracolo, vai andar de braço dado com ela, não é necessário isso. Mas você tem que perdoar aquela pessoa, você tem que amar aquela pessoa. Por isso que a palavra de Deus diz que nós temos que amar até os nossos inimigos. Amar os amigos é fácil, amar quem te ama é muito fácil. Você amar até a tua esposa, você amar teu pai, tua mãe que te ama, é muito fácil. Agora, amar as pessoas que te desprezam, como é que você faz? Então, se nós queremos realmente viver uma vida cristã como tem que ser, não banalizando o Evangelho, nós precisamos perdoar essas pessoas, nós precisamos amar essas pessoas e precisamos estar à disposição para servir, que o tema é amor e serviço. Temos que estar à disposição a servir. Temos que servir ao nosso semelhante, servir ao nosso irmão. Nós temos que procurar fazer o melhor pelas pessoas, ignorando até mesmo a nós, sabe? A nós alguém vai fazer alguma coisa que vai te trazer benefício, vai te trazer coisas boas, se você cumprir as determinações da palavra de Deus. Então é importante isso acontecer. Outra coisa, crescimento contínuo. Aí para crescimento contínuo você precisa do quê? Você precisa de oração. Você precisa ler, você precisa aprender a palavra de Deus. Livro de Oséias, capítulo 4, verso 6 diz, o meu povo padece porque falta conhecimento. Então, que nós possamos buscar o conhecimento da palavra de Deus, possamos nos aparelhar dentro da Bíblia com tudo aquilo que Deus deixou, que é o seu manual do construtor, é o seu manual de regra e conduta que nós precisamos ter. É um processo de santificação, esse crescimento contínuo, no qual o cristão se torna cada vez mais parecido com a imagem de Cristo por meio do poder do Espírito Santo. Então, não deixe isso escapar da sua vida. Busque pelo esse conhecimento, pelo esse crescimento. Outra coisa são os frutos do Espírito. À medida que a pessoa se aproxima de Deus, o Espírito Santo produz qualidades que espelham o caráter de Jesus, como amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, são os dons do Espírito. Ele vai ser gerado em você. Ele vai ser gerado em você esses frutos do Espírito. Esses frutos do Espírito vão fazer com que você seja uma pessoa muito melhor do que você era. E esse muito melhor do que você era, do que você foi, vai trazer melhoras na vida de outras pessoas. Porque muitas vezes nós queremos mudar as pessoas porque achamos que as pessoas estão andando erradas. E às vezes, quem tem que mudar somos nós. Porque quando nós mudamos, nós ajudamos para que aquelas pessoas também entendam que ela precisa ser mudada. Então isso é coisa que precisa ser feita. E os frutos do Espírito não podem faltar na vida de uma pessoa que tem uma vida cristã adequada. Outra coisa é a perseverança e a gratidão. A jornada inclui desafios e dificuldades, exigindo persistência e confiança em Deus. Ao mesmo tempo é acompanhada por um espírito de gratidão pelas bênçãos de Deus. Nós precisamos perseverar, mas precisamos ser gratos em tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Tudo aquilo que Ele tem feito na minha vida, na sua vida. Tudo aquilo que Ele tem nos dado. Sabe? Nós temos que ser gratos aqui. Uma vez eu estava lendo alguma coisa, alguns relatos a respeito daquele livro que fala sobre as memórias daquela menina aqui. Ela era uma judia, Anne Frank. Ela era uma judia que viveu os horrores da guerra e ela deixou um livro de memórias. E eu estava lendo alguma coisa sobre o assunto, uma frase
me fez parar e me fez refletir, e é verdade. Ela diz assim, que os mortos recebem mais flores do que os vivos, porque o remorso é muito maior que a gratidão. Então que nós não venhamos ter remorso mais tarde por não termos feito a coisa certa. Vamos ser gratos a Deus, vamos ser gratos a Jesus pela sua morte na cruz, vamos ser gratos aos nossos irmãos que oram por nós, que nos acompanham, que vêm para a gente muitas vezes no momento que você nem espera e pergunta: o que eu posso fazer por você? Sabe? E que você possa ser assim com todos eles também, que você possa abençoar, que você possa ajudar essas pessoas. Que o nome do Senhor seja louvado e exaltado através da tua vida. Então é importante que a gente faça isso. Se nós queremos ter uma vida cristã correta, precisamos seguir esses mandamentos. E para a gente concluir, comunhão e missão. A vida cristã inclui a comunhão com outros cristãos, como na igreja, e a missão de compartilhar a fé com o mundo. Eu falo aqui da comunhão com outros cristãos, lembrando uma coisa. Às vezes tem ministérios, tem igrejas, que eles não querem que os seus membros se misturem com outros. Às vezes eu já tive essa ocasião, de o ministério que eu faço parte, estava à frente da Marcha para Jesus aqui na nossa cidade, e nós tínhamos um grande número de pessoas que nós tínhamos compartilhado e que as pessoas ficaram de participar. Algumas pessoas, quando foi chegando lá próximo do dia, nós tínhamos convocado pessoas que já estávamos juntos lá, andando, caminhando na cidade, falando de Jesus. Alguns irmãos falaram assim: infelizmente não vai dar, porque o nosso pastor nos convocou para que nós possamos estar fazendo tal coisa que ele programou lá na igreja. Aí outro veio e falou uma coisa parecida. Na hora eu não pensei, mas depois eu refleti e falei: poxa, a pessoa tirou os membros da sua igreja que ia participar de uma caminhada para Jesus. Poxa, nós não estamos fazendo, não é a placa do ministério que está ali na frente. Quem está ali na frente é Jesus, é o nosso Salvador. E as pessoas muitas vezes, elas esquecem dessa questão da comunhão. A comunhão que precisa acontecer entre o povo de Deus, e não é placa de igreja que determina isso. A placa da igreja, se ela fosse tão importante, ela não ficava do lado de fora tomando sol e chuva, ela ficava guardadinha dentro de um cofre, preservada. Então a placa da igreja não é o mais importante é Cristo. E o mais importante, junto com ele, são as vidas que serão alcançadas quando existe um evento. Agora tem pessoas, eu já vi ministérios, que quando eles estão fazendo alguma coisa, só estão eles. Não tem mais ninguém junto, eles não admitem mais ninguém juntos. Eles acham que eles são o quê? Será que nós vamos morar em céu separado? Vai ter um céu para cada igreja? Vai ter um céu para o pessoal da Assembleia? Vai ter um céu para o pessoal da Batista? Outro céu para o pessoal da igreja A, B, C? Não, o céu é um só. Então, se nós queremos um dia morar na glória com o Senhor, nós temos que parar com essas picuinhas bobas, essas besteiras, esses besterol. As igrejas precisariam abraçar uma outra, sabe? E a gente participar quando tivesse oportunidade. Claro, existem eventos que você já tem uma programação feita, mas tem eventos que a gente percebe nitidamente que o responsável da igreja tal, ele conseguiu tirar os membros dele daquele movimento. Então isso é falta de comunhão. E eu lembro mais uma vez, duas coisas. Primeiro, placa não é importante. Se ela fosse, estaria guardada. Não estaria do lado de fora da igreja tomando sol e chuva. Outra coisa, o céu é um. Não tem um céu separado para cada um. Não tem um céu separado para cada tipo, para cada denominação. Então, eu lembro, inclusive, eu quero encerrar trazendo aqui uma reflexão, não é bem uma reflexão, é uma ilustração que eu vi uma vez, que eu achei muito engraçada, mas é verdade, e vem muito de encontro isso com esse último tópico que eu falei, que fala de uma pessoa, que essa pessoa morreu e ela foi para o céu. E quando chegou lá no céu, aquele recepcionista que atendeu, ela fez uma pergunta: tem muita gente da Assembleia? Aquela pessoa falou: não, tem ninguém. E da Batista? Também não. E da Deus é Amor? Muito menos. E da Universal? Também não. Do Poder de Deus? Também não. Aí a pessoa ficou confusa. Falou: ué, não tem ninguém?
aqui no céu dessas igrejas? O que será que aconteceu? Aí ela pediu se ela podia ver o outro lado. A pessoa falou para ela, olha, você pode ir lá ver o outro lado, mas não demora, porque daqui a pouco a porta fecha. Então você tem tanto tempo para você descer lá embaixo e voltar. Então se liga, senão você não entra mais. Aí a pessoa pegou um elevador e desceu. Quando ela desceu, que ela chegou lá, tinha um outro recepcionista lá, eram as portas do inferno. Ela perguntou assim, aqui tem gente da Assembleia? Aquela pessoa que estava ali na recepção fez assim, tá cheio. E da Batista? Tem muito. Da Universal? E da igreja tal? E do Denominação tal? Aí ela falou, nossa, negócio aqui, eu não quero ficar aqui não. Ela voltou para o elevador e subiu. Quando chegou lá, a porta ainda estava aberta, ela entrou, pronto, estou livre, não vou ficar de fora. Mas ela foi perguntar para aquela pessoa novamente, que ela ficou indignada com isso. Ela falou, poxa, eu fui lá no inferno, e lá eu encontrei, me falaram que lá tem gente da Batista, tem gente da Assembleia, tem gente da Deus e Amor, tem gente de tal lugar, e aqui não tem. Aí a pessoa falou o seguinte, aqui não tem ninguém dessas religiões que você falou, aqui só tem os que são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Então, é uma ilustração, uma brincadeira, mas se a gente pensar, ela é bem verdadeira, porque no céu não vai entrar placa, no céu não vai entrar, eu sou pastor da igreja tal, não, eu sou diretor da igreja tal, não tem isso. Lá só entra lavados e remidos pelo sangue do nosso Senhor Jesus. Então eu espero que você, meu irmão, que está me assistindo, que você compreenda isso, que você busque ser verdadeiramente um cristão, ser lavado e remido pelo sangue de Jesus, porque nada mais pode nos conduzir à eternidade. Eu quero orar com você nesse momento e depois fazemos as últimas reflexões. Feche seus olhos. Pai, é no nome de Jesus que eu estou aqui reunido com meus irmãos. Obrigado pela tua palavra, obrigado por esta reflexão. Eu creio, Senhor, que se cada um daqueles que assistirem, eles entenderem aquilo que o Senhor está transmitindo, eu creio que muito há de mudar no nosso ministério, nas nossas igrejas, nas nossas reuniões. Eu creio que muito há de mudar dentro do nosso país no que se refere ao Evangelho. Senhor, é no nome de Jesus que eu te peço. Guarda, Senhor, a vida de cada um daqueles que estão assistindo este vídeo e que no nome de Jesus cada um possa refletir e tomar a sua decisão de caminhar na tua presença, sendo instrumentos em tuas mãos, fazendo a tua vontade. É no nome de Jesus que eu te peço. Guarda, Senhor meu Deus. Livra, Senhor meu Deus, de todo mal, de todo laço. Coloca a tua mão poderosa sobre cada um de nós. Tudo na nossa vida seja para a glória do teu nome. Te louvo e te glorifico no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez eu te peço, não esquece de deixar o seu like, não esquece de compartilhar, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Forte abraço, beijo no coração e até o próximo vídeo, permitindo Deus.